Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre os relacionados do Grêmio para enfrentar o Atlético Grau pela Copa Sul-Americana. Jogo que vale muito para o Grêmio. Tá certo que o empate já garante na próxima fase, mas o objetivo do Grêmio é vencer para ser primeiro do grupo. Vamos contar esses detalhes. Também sobre as contratações. Está vazando uma lista de posições em que o Grêmio está em busca no mercado. E no próximo dia 10... Dia 2 até o dia 10 de junho, no próximo dia 2 até o 10 de junho, abre a janela de transferências. Uma pequena janela de transferências que o Grêmio pode aproveitar para reforçar a equipe. Também sobre a tabela da Copa Sul-Americana, que vai ter que ajudar o Grêmio numa simples vitória e pode deixar em primeiro lugar. Vou te contar todos esses detalhes. Vem junto comigo, dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte. Eu vou te contar tudo a respeito do que aconteceu hoje do Grêmio. Vem! Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio vai ter mudanças para enfrentar agora o Atlético Grau nessa quarta-feira. Jogo fora de casa. O Grêmio precisa vencer para garantir já, continuar buscando o Godoy Cruz, que venceu a sua partida nessa noite. Ele venceu o Desportivo Luquenho por 1-0 e agora ele está com 10 pontos e com um saldo de 5. O Grêmio vencendo vai também igualar o número de vitórias para 3 vitórias, mas o ideal seria fazer 2 gols, né? Para poder ficar com um saldo de 5 e o número maior de gols feitos e assim ficaria em primeiro lugar no grupo, dando uma pressão no Godoy Cruz e também escapar daquela fase eliminatória que vai enfrentar os melhores terceiros colocados da Libertadores, vão enfrentar os melhores segundos colocados da Copa Sul-Americana numa repescagem para então fazer as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Grêmio quer fugir disso. Essa é a meta do Grêmio, ser primeiro no grupo para pular essa fase e de vez para as oitavas. Portanto, o Mano Menezes teve que remexer aí e fazer uma busca de alguns jogadores nas categorias de base. Eles estavam inscritos na Copa Sul-Americana, e isso é verdade. Então, ele pegou e fez uma seleção aí de alguns jogadores que estavam em melhores condições. O Grêmio não está poupando ninguém nessa competição, bem pelo contrário. Os jogadores estão com alguns desgastes e para evitar lesão, o Mano Menezes preferiu fazer isso. E como ele está dando uma rodagem para o grupo, inclusive para os jogadores que estão inscritos do Sub-20, ele vai poder tentar achar aquele encaixe perfeito do time. E, portanto, quem sabe até diminuir a tal lista de reforços que eu vou contar para vocês. Ó, se chegaram até aqui e não deram like, dá aquele like aí e já comenta sobre todos os assuntos para nos ajudar aqui no YouTube. A lista que o Mano fez para enfrentar o Atlético Grau começa com os goleiros Thiago Volpi, Gabriel Grando e Thiago Beltrame. Zagueiros Gemerson, Wagner Leonardo, Kahneman e Vieri. Pois é, ele está levando os 4 e a gente sabe que tem uma dificuldade com a zaga. Mas o Atlético Grau, com um time um pouquinho mais ajustado, que está tendo dificuldades no Campeonato Peruano, vai dar uma prioridade no Campeonato Peruano. Eles devem vir com um time modificado. E o Mano faz essas modificações no time. Mas o sistema defensivo do Grêmio não tem o que fazer. Ele não trouxe nenhum outro jogador das categorias de base para ajudar, do Sub-20 para ajudar. Então, ele mantém aqueles 4 zagueiros ali. Os laterais, Igor Serrote, João Lucas, Lucas Esteves e Lua Cândido. O detalhe, né? O Marlon, eu já falei no vídeo anterior, vai estar por aqui para vocês assistirem. Podem ir lá e assistam, que vocês vão ter mais informações a respeito. O Lua Cândido volta a ser relacionado porque o Marlon não está inscrito na Sul-Americana. E o João Pedro está com dificuldade, está com desgaste, problemas físicos, não está conseguindo se manter bem fisicamente. E Igor Serrote deve ser o titular. João Lucas, que não tem performado muito bem, vem para compor o grupo e o Lucas Esteves vai ser o titular nessa partida. Certamente vai ser o titular. Aí vem os volantes. Cuejar, Camilo, Ronald. Volta Ronald a ser relacionado. E o Bernardo Zortea. Para quem não lembra do Zortea, eu acompanho muito o Sub-20, a base do Grêmio, o Sub-17. Ele veio para o Grêmio numa troca com os jogadores lá com a Chapecoense. E o Bernardo veio para cá, sensação, já era capitão de seleção, já jogava muita bola. Foi uma baita de uma negociação, mais de 3 meses de negociações, e o Grêmio conseguiu contratar uma das maiores promessas que tinha no futebol sul-americano.
ele é um volante, ele veio como segundo volante, mas ele se adaptou melhor no Grêmio como primeiro volante. Então o Grêmio está trazendo ele como primeiro volante, o Cuejar e o Camilo como primeiro volante e o Ronald como segundo volante. Curiosidade, né? O Vila Sante está lesionado, o Edenilson está lesionado, né? Não está com uma lesão, mas está com aquele desconforto, né? Não, sentiu uma dor no muscular, né? Mas não era lesão. Também foi poupado e não vai jogar no próximo sábado. E aí o Dodi, que tomou aquela pancada no tornozelo, está fora do jogo, né? Esse sim está sendo poupado para o jogo de sábado. E aí, como que a gente pode pensar que o Mano Menezes vai montar esse time com 2 volantes ou com 3 volantes? E quem será o segundo volante? Será que ele vai entrar com o Ronald como segundo volante? O que fez a vida inteira, né? Inclusive seleção brasileira. Por que não? Ele começa a ajustar o time. E aí ele tem os meias. Cristaldo, Monsalve e Natan Pescador. E os atacantes, Alisson, promovido ao profissional, merecidamente. Arezo, Christian Oliveira, André Henrique e Jardiel. Tá aqui os 2 grandes destaques desse time. Jardiel e Bernardo Zortea. Os 2 jogadores do Sub-20, já que a gente sabe que são do Sub-20, foram chamados para compor o grupo. Arezo deve ser titular, com Oliveira de um lado e Alisson do outro nesse time, num 4-2-3-1 certo. E o Jardiel é o cara que vai ficar esperando a sua vez, porque ainda tem o André Henrique, que também faz essa função de volante, de centroavante. Quem sabe o Jardiel ganha alguns minutos com o Mano. E quando eu falo do encaixe lá no início do vídeo, é porque já falei sobre isso em outro momento. No Grêmio parece que está faltando um encaixe, um jogador que chega, entra no time, faz o time rodar com facilidade, que tem uma tranquilidade de botar a bola no chão e controlar, que não tem dificuldade de escapar da marcação. E o Monsalve e o Franco Cristaldo não são esses caras, não. Parece que eles não estão assim de manda aqui, vem que eu vou fazer o jogo. Não, eles não são esses caras. Então, eu acredito que, quem sabe aí, daqui a pouco ele faz um encaixe aí com o Zortea, né, que no Sub-20 é capitão do Sub-20 com 18 anos, consiga mudar aí alguma coisa e criar uma nova expectativa para o torcedor e até para ele mesmo, o Mano Menezes, ajustar esse time muito melhor. E com isso, ele diminuiria aquela tal lista sendo divulgada sobre reforços. Porque é o seguinte, tá vazando aí, e se eu não me engano foi o Calhau Dornelles que trouxe a primeira informação, se eu não me engano. Se alguém quiser me corrigir aí, pode corrigir, não tem problema nenhum. Depois no outro vídeo eu dou os créditos. Que o Grêmio está atrás de um lateral direito, porque o João Pedro não está bem fisicamente, não consegue se controlar. O João Lucas a gente sabe que não teve jeito, não rendeu o esperado, realmente pesou a camisa para ele, vamos dizer assim. E eles estão analisando que o Igor Serrote não está pronto. Eu quero saber quem é que disse que o Igor Serrote não está pronto. O cara que disse que o Igor Serrote está pronto, ele tem que rever ou ver o que o Igor fez pelo Grêmio em outros momentos. Não é porque ele teve um jogo bem e outro mal, que oscilou num terceiro, é que ele não está pronto. Só um pouquinho. Vamos falar aqui, já vou dizer mais. Vocês lembram do Wanderson? Quando teve os 2 primeiros jogos, que saiu com cãibras, que o Renato foi lá e deu chilique na coletiva, dizendo que os jogadores do Grêmio tudo com cãibra, que ninguém estava pronto, nem fisicamente. O Igor Serrote não tem problema de cãibra. E ele briga o tempo inteiro, está disposto o tempo inteiro. E quando estava no Sub-20, ele jogava de lateral direito, jogava de meia pela direita, já jogou de centroavante. Se não está pronto, convenhamos, né? Vamos dar uma olhada direitinho aí. E se for para a comissão técnica do Mano Menezes, então tá aqui minha crítica. Dá um tempo pro guri que vocês vão ver. Se é para deixar ele fixo, como lateral fixo, como marcador, beleza. Tudo bem. Aí ele vai dizer que ele não está pronto porque não está atacando, mas só um pouquinho. Foi a tua opção. Né? Então eu estou confiando na informação do Calhau que vazou que ele não está pronto. Mas eu converso com todas as pessoas do Sub-20, os dirigentes do Sub-20 do Grêmio, comissão técnica, todo mundo fala que ele está pronto. É jogador do time profissional. Não tem como dizer que não. E claro, o Grêmio está atrás de um zagueiro pelo lado direito. Existe a possibilidade de contratar 2, já nessa janela que vai abrir agora. E são jogadores brasileiros, vão estar aqui no mercado brasileiro, indicados pelo próprio técnico Mano Menezes. Um volante que sabe sair para o jogo. Esse é o principal, é o encaixe que eu estou falando. Vai que o Zortea dá um encaixe. Ele não é esse cara que sabe jogar, ele é o cara de destruir, mas ele tem qualidade no passe, ele tem visão de jogo, ele tem uma boa virada de bola, isso sim.
Mas vai que ele dá o encaixe que o Mano tá buscando. E aí a gente ganha um cara diferenciado. Mas atrás dele tem o Thiaguinho, né? Quem sabe é o Thiaguinho. Mas tem outros problemas para poder trazer o Thiago pro profissional. Ainda vai ter que esperar um pouquinho mais. Esse volante que o Grêmio busca no mercado. E o centroavante que o Grêmio busca. O Quinteiro já pediu um centroavante. Por que não o Mano Menezes não vai pedir? Né? O Bright White está fora, o Arezzo, e quem é o reserva dele? O André Henrique, que joga pelos lados e também joga de centroavante, e o Jardiel, que é a sensação do Sub-20. Eu ainda acredito que o Grêmio vai acabar não contratando um volante e nem o centroavante. Eu acredito. E ainda descarto essa possibilidade de lateral direito. Talvez porque o João Pedro não esteja bem. Aí eu concordo. E o João Lucas, esquece. Mas olha só, imagina 4 lateral direito nessa temporada. É muito dinheiro jogado fora, não é? Bom, se chegaram até aqui, dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.